A Chicago gélida e subterrânea sussurra que Damian Rossi tem um coração de gelo. Mulheres da alta sociedade atiram-se ao chefe da máfia apenas para encontrarem uma rejeição devastadora. Mas o seu mundo gelado estilhaça-se quando um civil desesperado e endividado entra na sua propriedade fortemente guardada, segurando o único objeto pelo qual ele mataria para recuperar. Nos sombrios escalões do submundo criminal de Chicago, Damian Rossi era um fantasma que detinha poder absoluto. Aos 32 anos, era o indiscutível Don do Sindicato Rossi, um império expansivo construído na logística de transportes, imobiliário e negócios mais obscuros e não listados. Era impressionante. Mandíbula firme, olhos cinzentos penetrantes e um fato Brioni sempre impecável. Mas o seu traço definidor era a sua lendária frieza. Rejeitava todas as mulheres que tentavam construir uma ponte entre negócios e intimidade. Herdeiras, modelos e filhas de chefes de crime aliados eram rotineiramente dispensadas. Damian acreditava que o afeto era uma vulnerabilidade. Uma falha na armadura que os seus rivais, principalmente a implacável família Falcone, explorariam sem hesitação. A sua autoridade absoluta, no entanto, estava ancorada num único objeto, um pesado anel de sinete em platina com o brasão de ônix esmagado. Pertencia ao seu falecido pai, um homem abatido a tiro nos degraus da Catedral do Santo Nome 5 anos antes. O anel não era meramente sentimental. Gravada na banda interior estava uma chave criptográfica microscópica que dava acesso ao fundo de emergência offshore da família Rossi. Uns impressionantes 200 milhões de euros escondidos numa conta suíça não declarada. Numa brutal terça-feira de novembro, a armadura de Rossi finalmente rachou. Damian estava a participar numa reunião privada de apostas altas numa sala VIP no Drake Hotel. A reunião era uma armadilha. Quando Damian e os seus homens saíram pela doca de carga traseira do hotel, 2 SUVs pretos fecharam-nos. Tiros irromperam, estilhaçando a noite gelada de Chicago. No caos e na violência que se seguiu, Damian lutou corpo a corpo com uma força Falcone. Quebrou o pescoço do homem, mas durante a luta brutal, o anel do seu pai escorregou do seu dedo magoado e ensanguentado, caindo na grade escura e lamacenta do beco. Damian foi arrastado para o seu Mercedes blindado pelo seu underboss, Dominic, forçado a recuar antes da chegada da polícia. Ele só percebeu que o tinha perdido quilômetros depois. Quando seus homens voltaram ao beco, o anel tinha desaparecido. Ex Clara Jennings. Clara tinha 26 anos, afogava-se em dívidas médicas da doença da sua falecida mãe e trabalhava em 2 empregos para manter o seu pequeno apartamento em Logan Square. O seu trabalho principal era como arquivista júnior em O'Leary's Rare Finds, uma loja de antiguidades poeirenta na Clark Street. Tinha um olho para a história, um temperamento calmo e uma vida totalmente desprovida de glamour ou perigo. Às 2 da manhã, a caminhar para a linha vermelha da CTA, após um turno duplo extenuante, Clara cortou caminho pelo beco atrás do Drake. A polícia tinha se retirado há muito tempo, mas fita amarela ainda tremia ao vento gelado. Ao apressar-se por entre as poças congeladas, a luz da rua apanhou um brilho prateado perto de uma sarjeta. Clara ajoelhou-se, os seus dedos descalços dormentes contra o pavimento gelado, e puxou-o. Era um anel pesado de platina, o ônix lascado mas imponente. Mesmo à luz fraca, os olhos de avaliadora treinada de Clara reconheceram o seu imenso valor. Não era apenas platina, era artesanato personalizado, de velha guarda. O desespero arranhou-lhe a garganta. Esta peça poderia pagar aos cobradores do hospital. Poderia dar-lhe uma hipótese de respirar. Na manhã seguinte, em vez de ir às casas de penhores no centro, Clara levou o anel a um corretor discreto no lado sul. Um homem conhecido simplesmente como Patterson, que administrava o Patterson's Gold and Loan. Patterson era conhecido por não fazer perguntas e pagar em dinheiro vivo. Quando Clara colocou o anel no balcão de vidro riscado, a reação de Patterson não foi a que ela esperava. Ele não puxou a sua lente. Ele não o pesou. O sangue desapareceu completamente do seu rosto envelhecido.
Olhou para o anel como se fosse uma granada desativada. Onde arranjaste isto? Sussurrou Patterson, a voz a tremer enquanto recuava do balcão, as mãos levantadas em rendição a um objeto inanimado. Encontrei-o, disse Clara, confusa. É platina. Eu só preciso de uma avaliação e... Não lhe toco. Nem sequer respiro nele, interrompeu Patterson, olhando freneticamente para a porta. Ouve-me, miúda. Isso é um anel dos Rossi. Damian Rossi, o chefe do Outfit de Chicago. Se os homens dele te encontrarem com isto, eles vão esfolar-te viva e atirar-te para o lago Michigan. Não penhores esse anel. Não o vendas. Devolves-o. Ou cavas a tua própria cova. O estômago de Clara afundou-se. Ela não era ingênua. Ela via as notícias. Ela conhecia o nome Rossi. A percepção do que ela estava a segurar enviou um tremor violento pelas suas mãos. Ela agarrou o anel do vidro, colocando-o fundo no bolso do seu casaco de lã gasto. Obrigada. Conseguiu engasgar antes de fugir da loja. Parou na calçada gelada, paralisada pelo medo. Podia tirá-lo para o rio Chicago. Podia deixá-lo num banco de jardim. Mas se o fizesse, e a máfia de alguma forma rastreasse desde o beco ou da casa de penhores, ela não teria nada com que negociar. Ela tinha de o devolver. Tinha de o entregar diretamente ao próprio diabo. A propriedade Rossi era um complexo expansivo, semelhante a uma fortaleza, no abastado subúrbio de Lake Forest, cercada por portões de ferro forjado com quase 3 metros de altura e escondida atrás de carvalhos centenários, irradiava intimidação. Quando o velho Honda Civic de Clara parou no intercomunicador de segurança naquela tarde, as suas mãos tremiam tão violentamente que mal conseguia pôr o carro em ponto morto. 2 homens em fatos feitos à medida e com auscultadores saíram da guarita. As suas mãos pairavam instintivamente perto das cinturas. Clara baixou o vidro, o vento cortante chicoteando seus cabelos castanhos no rosto. Preciso de ver Damian Rossi, disse ela, a voz a falhar. O guarda mais próximo, um homem imponente com uma cicatriz a cortar-lhe a sobrancelha, resmungou. Senhor de Rossi não recebe visitantes não anunciados. Dê a volta com o carro. Eu tenho algo dele, insistiu Clara, os nós dos dedos a ficarem brancos no volante. Ela meteu a mão no bolso, movendo-se devagar para que não lhe atirassem, e tirou o pesado anel de platina. Estendeu-o pela janela. Acredito que ele o perdeu ontem à noite. Os olhos do guarda fixaram-se no ônix esmagado. A zombaria desapareceu instantaneamente do seu rosto. Tocou no seu auscultador, murmurando rapidamente em italiano. Menos de 1 minuto depois, os enormes portões de ferro abriram-se lentamente. Clara foi escoltada para a casa principal, revistada por uma governanta severa e levada para um estudo cavernoso. A sala cheirava a mogno rico, couro caro e um leve toque de fumo de charuto. Uma lareira rugia, projetando sombras dançantes nas paredes. Em pé junto à janela, a olhar para a propriedade congelada, estava Damian Rossi. Quando ele se virou para a encarar, Clara sentiu o ar sair dos seus pulmões. Os rumores da sua frieza não lhe faziam justiça. Os seus olhos eram como gelo glacial, calculistas e totalmente desprovidos de calor. Ele avaliou-a num único olhar rápido, observando o seu casaco gasto, as suas botas baratas e o terror a vibrar na sua postura. Damian tinha passado as últimas 14 horas a devastar Chicago. Tinha ordenado aos seus homens que interrogassem todos os ladrões, receptadores e associados rivais conhecidos na cidade. Esperava que um tenente Falcone o ligasse, exigindo milhões pela devolução do anel. Esperava uma armadilha. Não esperava uma civil aterrorizada a agarrar a sua mala como um escudo. Os meus homens dizem-me que tens a minha propriedade, disse Damian. A sua voz era um barítono baixo e suave que ecoava na sala silenciosa. Clara engoliu em seco, deu um passo em frente, colocando o anel gentilmente na borda da sua enorme secretária de carvalho. Encontrei-o no beco atrás do Drake, perto da sarjeta. Um emprestador de penhores disse-me a quem pertencia. Eu não queria problemas, Sr. Rossi. Eu só queria devolvê-lo. Damian aproximou-se da secretária. Não pegou no anel imediatamente. Em vez disso, manteve o seu olhar penetrante fixo em Clara. Levaste-o a uma casa de penhores. Sim. A quem?
Patterson, no lado sul. Ele recusou-se a tocar nele. Ela disse-me para o trazer a ti. Clara deu um passo atrás, ansiosa por afastar-se do chefe da máfia. Eu não disse mais nada a ninguém. Eu não mostrei a mais ninguém. Tu tens-lo de volta agora. Então, eu vou-me embora. Para, Damien ordenou. Clara congelou. Damien finalmente pegou no anel. Passou o polegar sobre o ônix esmagado, sentindo o peso familiar do legado do seu pai. Verificou a banda interior. A gravação micro estava intacta. Alívio. Uma emoção rara e fugaz para o... Dawn inundou-a. Mas enquanto olhava de volta para a mulher a tremer no seu escritório, o seu cérebro tático assumiu o controlo. Qual é o teu nome? Perguntou ele. Clara. Clara Jennings. Bem, Clara Jennings, murmurou Damien, andando lentamente à volta da secretária até estar a meros metros dela. A sua presença física era sufocante. Tens alguma ideia em que te meteste? Eu apenas peguei uma joia perdida, implorou ela. Eu não sei nada sobre ti ou sobre os teus negócios. A ignorância não te vai salvar, afirmou Damien friamente. Ele pegou num tablet da sua secretária e atirou-o para o sofá de couro. Há uma hora, a minha equipa de vigilância interceptou uma comunicação da família Falcone. Eles sabiam que o anel tinha sido deixado cair no beco. Eles puxaram as câmaras de trânsito da cidade e as imagens de segurança dos negócios circundantes. Eles têm uma foto cronometrada de uma mulher num casaco de lã cinzento a pegar em algo no chão. O coração de Clara parou. Ela olhou para o seu próprio casaco, o mesmo casaco de lã cinzento. Os Falcones ainda não sabem quem és, continuou Damien, o seu tom clínico, como se estivesse a discutir o tempo em vez do seu iminente assassinato. Mas eles estão à procura. Eles sabem que o levastes ao Pattersons. É uma questão de tempo até que eles lhe arranquem o endereço. Se saíres destes portões e voltares para o teu apartamento, estarás morta antes da meia-noite. Eles torturar-te-ão para saberem onde está o anel. E quando lhes disseres que o devolveste a mim, eles matar-te-ão por arruinar a sua alavancagem. Lágrimas brotaram nos olhos de Clara. A justiça esmagadora de tudo aquilo a dominou. Não, eu fiz a coisa certa. Eu devolvi-o. Tu tens de me proteger. Dá-me dinheiro para sair da cidade. Deixa-me desaparecer. Pela primeira vez em uma década, Damien olhou para uma mulher e não viu uma responsabilidade. Viu uma responsabilidade. Esta civil tinha entrado numa zona de guerra, contornado os piores criminosos da cidade e entregado-lhe as chaves do seu império, pedindo nada mais do que a sua vida. Era um nível de honra e honestidade crua que ele nunca tinha encontrado no seu mundo. Não vais sair da cidade, Clara, disse Damien, a voz a cair uma oitava, perdendo uma fração da sua borda gelada. Não chegarias à fronteira do estado antes que eles te encontrassem. Então o que é que eu supostamente faço? Chorou ela, a sua compostura a estilhaçar-se. A mandíbula de Damien apertou-se. Ele olhou para o anel na sua mão, depois de volta para a mulher desesperada à sua frente. Tu ficas aqui, nesta casa, sob a minha proteção. Clara olhou para ele, horrorizada. Eu não posso ficar com um chefe da máfia. Podes e vais, respondeu Damien com uma finalidade absoluta. Salvaste o legado da minha família hoje. Em troca, eu salvo a tua vida. Bem-vinda à propriedade Rossi, senhorita Jennings. Sugiro que te sintas confortável. O mundo de Clara encolheu-se para os vastos e fortemente fortificados terrenos da propriedade Rossi. Os seus aposentos designados eram uma obra-prima de luxo sufocante, lençóis frete de alta contagem, uma casa de banho privativa em mármore e portas francesas reforçadas que abriam para uma varanda Juliette com vista para a extensão cinzenta e congelada do Lago Michigan. No entanto, apesar dos vasos de cristal Baccarat cheios de rosas brancas frescas e das refeições de calibre Michelin trazidas à sua porta, a presença constante de guardas armados nos corredores era um lembrete severo. Ela era uma prisioneira da sua própria sobrevivência. Durante os primeiros 4 dias, Damien Rossi foi um fantasma na sua própria casa. Clara só o via de passagem. Uma figura imponente e intimidante
em fatos Tom Ford cinzentos, ladeada por homens fortemente armados, a falar em tons baixos e urgentes com o seu underboss, Dominic. As poucas vezes que os olhos de Damien se cruzaram com os dela do outro lado do grande foyer, o seu olhar era ilegível, uma parede cinzenta ardósia de desapego absoluto. Os rumores da sua frieza pareciam inteiramente justificados. Ele operava com a precisão de uma máquina desprovida de empatia ou distração. Mas por trás das cenas, o Don estava hiperfocado na mulher na ala de convidados. Na quinta noite, uma batida suave quebrou o silêncio do quarto de Clara. A porta abriu-se para revelar Damien a segurar uma grossa pasta de manila. Tinha tirado o paletó. As mangas da sua camisa branca engomada arregaçadas até aos antebraços, revelando as bordas fracas de tinta escura a subir dos seus pulsos. O estado relaxado da sua roupa estava em feroz contraste com a tensão que irradiava da sua postura. "Posso entrar?" perguntou ele. A sua voz de barítono um estrondo baixo. Clara, sentada junto à lareira com um romance de primeira edição emprestado da sua biblioteca, assentiu hesitantemente. Claro. Damien entrou na sala, a sua mera presença engolindo o espaço. Não se sentou. Atirou a pasta para a mesa de centro de mogno entre eles. "Fiz a minha equipa de inteligência realizar uma investigação de antecedentes aprofundada sobre ti, Clara. Precisávamos de garantir que não eras uma planta Falcone a jogar um jogo muito longo e muito suicida." Clara eriçou-se, o seu medo momentaneamente eclipsado pela indignação. "E descobriste o meu extenso registro criminal de catalogação de candeeiros antigos e de andar na CTA?" Um leve, quase imperceptível fantasma de um sorriso tocou no canto da boca de Damien, desaparecendo tão rapidamente quanto apareceu. "Encontrei uma arquivista júnior a ganhar pouco mais de 24.000 euros por ano depois de impostos. Também encontrei uma montanha estonteante de dívidas." Ele bateu na pasta. "Hospital Memorial de Northwestern, ala de oncologia, mais de 150.000 euros em contas médicas pendentes para uma senhora Sarah Jennings, seguida por um aviso de execução hipotecária de uma propriedade em Pilsen." O rosto de Clara ardeu de humilhação. Ela desviou o olhar, a garganta a apertar-se. "A minha mãe lutou contra o cancro durante 3 anos. O seguro cobriu tudo. Eu fiz o que tinha de fazer para a manter confortável. Tu não tens o direito de julgar a minha vida, Sr. Rossi. Eu não te pedi para investigares as minhas tragédias." "Eu não te estou a julgar", disse Damien suavemente. A borda gelada na sua voz tinha se fracturado, substituída por uma intensidade calma que forçou Clara a olhar de volta para ele. "As tuas dívidas foram liquidadas." Clara piscou, as palavras falhando em registrar de imediato. "O quê?" "O hospital foi pago na íntegra, através de um fundo de doador anônimo. As agências de cobrança retiraram as suas reclamações. O teu crédito está limpo." Damien tirou um elegante cartão preto de titânio do bolso e colocou-o ao lado da pasta. "Este é um cartão American Express Centurion, ligado a uma das minhas empresas de fachada. Está sob um pseudônimo, mas é para ti. O que quer que precises, quando quer que precises." Clara levantou-se, o peito a arfar. "Eu não quero o teu dinheiro. Eu não devolvi o teu anel por um pagamento, e eu não sou uma amante que pode simplesmente comprar para aliviar a tua consciência." Damien fechou a distância entre eles em 2 longos passos. Parou a meros centímetros dela, tão perto que ela conseguia sentir o cheiro da mistura personalizada de sândalo e bergamota que irradiava da sua pele. "Ouve-me com atenção", murmurou Damien, os seus olhos fixando-se nos dela com uma possessividade feroz e ardente que lhe provocou um arrepio. "Não, meu mundo. A lealdade é comprada com sangue, medo ou alavancagem. Tu tinhas a minha vida, os 200 milhões de euros do legado da minha família, na palma da tua mão. Poderias ter ido embora. Poderias tê-lo atirado para o rio. Mas devolveste-o ao homem de quem toda a gente nesta cidade tem medo. Não o fizeste por ganância. Fizeste-o porque tens uma bússola moral que não existe na minha realidade." Ele levantou lentamente uma mão, hesitando por uma fração de segundo antes de os seus nós dos dedos roçarem a pele macia da sua bochecha. Foi um gesto aterradoramente íntimo de um homem que se recusava a ser tocado.
Tu não és uma amante, Clara, sussurrou ele, o polegar a traçar a linha do maxilar dela. Tu és a única coisa honesta que encontrei em uma década. Pagar uma conta de hospital não é nada. Manter-te segura, isso é tudo. Pela primeira vez, Clara olhou para além dos fatos feitos à medida e da reputação aterradora. Viu um homem profundamente sobrecarregado pela coroa que usava, um homem que se tinha isolado numa fortaleza de gelo apenas para sobreviver aos lobos à sua porta. Ao inclinar-se fracamente para o seu toque, o chefe mais frio de Chicago sentiu as suas defesas impenetráveis começarem a desmoronar-se. O frágil e tácito laço a desenvolver-se entre Clara e Damien foi posto à prova máxima exatamente 3 dias depois. Uma brutal tempestade de inverno desceu sobre Chicago, enterrando a propriedade de Lake Forest sob quase 30 centímetros de neve. O vento uivante mascarou o som dos alarmes do perímetro a serem silenciosamente desativados. Victor Falcone, o chefe sociopata da família rival, finalmente rastreou o anel desaparecido até ao complexo Rossi. Falcone não tinha apenas enviado uma mensagem. Tinha enviado uma esquadra de assassinos fortemente armada, 20 homens treinados em táticas paramilitares, determinados a massacrar Damien e a levar o sinete de platina da sua mão morta. Começou com uma explosão ensurdecedora que estilhaçou o vidro reforçado da ala oeste. Clara acordou sobressaltada, o som de metal a rasgar e colapso estrutural a ecoar pela mansão. Antes que ela pudesse sequer largar o pesado edredom, a porta do seu quarto foi arrombada. Damien entrou, uma submetralhadora Heckler & Koch MP5 suprimida presa ao peito, os seus olhos a arder com uma energia feral, aterradora e letal. Levanta-te! Calça os sapatos agora, ordenou ele, a voz a cortar o pânico que nublava o seu cérebro. Clara saltou da cama, enfiando os pés numa par de botas. O que se passa? Falcone. Damien rosnou, agarrando seu braço e puxando-a para o corredor escuro. Eles violaram o portão exterior sob o disfarce da tempestade. Dominic está a segurar a escadaria principal, mas eles têm números. Estamos a mover-nos para o bunker. Tiros irromperam do andar abaixo deles. Uma sinfonia caótica e aterradora de armas automáticas e gritos. O cheiro a pólvora e drywall a arder rapidamente encheu o ar. Damien empurrou Clara para trás dele, enquanto navegavam pelos corredores labirínticos do segundo andar da propriedade. 2 homens em equipamento tático preto viraram a esquina à frente deles. Damien não hesitou. Levantou a sua arma e disparou num único movimento fluido. Ambos os homens caíram instantaneamente no tapete. Clara tapou a boca para abafar um grito. A brutal realidade do mundo de Damien desdobrava-se violentamente diante dos seus olhos. Não olhes, ordenou Damien, puxando-a para passar pelos corpos. Mantém os olhos nas minhas costas. Chegaram à biblioteca no fim do corredor. Damien empurrou uma pesada estante de mogno para o lado, revelando uma porta de aço reforçada, equipada com um scanner biométrico. Ela pressionou a palma da mão contra o painel de vidro. A luz piscou a verde e as pesadas fechaduras pneumáticas silvaram ao abrir. Assim que Damien empurrou Clara para a sala segura, um executor Falcone surgiu na varanda atrás deles, a apontar uma espingarda. "Rossi!" gritou o homem. Damien virou-se, disparando a sua arma, mas o executor conseguiu puxar o gatilho enquanto caía. Um spray de chumbo estilhaçou o batente da porta. Damien estremeceu violentamente, um silvo agudo de dor escapando dos seus lábios enquanto empurrava a porta de aço para fechar, batendo o punho no mecanismo de bloqueio. Trancas pesadas engajaram com um clique ressonante, selando-os num silêncio absoluto e impenetrável. Clara recuou, o coração a martelar contra as costelas. A sala de pânico era um cofre de betão de última geração, abastecido com monitores a exibir os feeds de segurança da propriedade. Mas os seus olhos não estavam nos ecrãs. Estavam em Damien. Ele largou a arma e encostou-se pesadamente à porta de aço, a respirar ofegantemente. O ombro esquerdo da sua camisa branca impecável estava a ficar rapidamente de um tom vermelho escuro e doentio. "Damien, estás ferido?" gritou Clara, correndo para ele. "É apenas um arranhão", grunhiu ele.
embora o suor a pingar da sua testa traísse a agonia. Ele deslizou pela porta, sentando-se pesadamente no chão de betão. Dominic tem a vantagem lá embaixo. A polícia local foi paga para ignorar o barulho. Mas o nosso reforço da cidade já está a 5 minutos de distância. Os homens de Falcone estão mortos. Eles só ainda não sabem. Clara não estava a ouvir a avaliação tática. Ajoelhou-se ao lado dele, as mãos pairando sobre o ombro ensanguentado. Tira a camisa. Estás a perder muito sangue. Tem de haver um kit médico aqui dentro. Damien acenou fracamente para um armário de aço na parede. Clara apressou-se a recuperar o pesado kit de trauma. As suas mãos tremiam violentamente enquanto rasgava compressas de gaze e toalhetes antissépticos. Quando voltou para ele, Damien tinha conseguido largar a sua camisa estragada. O seu torso era um mapa de cicatrizes antigas, esfaqueamentos, arranhões de bala, o brutal registro de uma vida passada no submundo. Mas foi a ferida fresca e aberta a rasgar o seu deltoide superior que fez o estômago de Clara revirar. Pressiona com força, instruiu Damien, a voz tensa de dor. Clara pressionou a gaze grossa diretamente na ferida. Damien soltou um gemido baixo, a cabeça a cair para trás contra a porta de aço. Ele não se afastou. Em vez disso, a sua mão direita estendeu-se, os seus dedos manchados de sangue a envolverem gentilmente o pulso trêmulo de Clara. Estás a tremer, observou ele calmamente, os seus olhos cinzentos fixando-se nos dela. A frieza tinha desaparecido completamente, substituída por uma vulnerabilidade crua e aterradora. Claro que estou a tremer, soluçou Clara, a adrenalina finalmente a cair, deixando-a aterrorizada e sobrecarregada. Homens estão a morrer lá fora. Tu foste baleado. Eu só queria devolver um anel, Damien. Eu não queria nada disto. Eu sei, sussurrou ele, o polegar a acariciar suavemente o ponto de pulso no seu pulso. Passei a minha vida inteira a construir muros. Executava quem quer que tentasse aproximar-se, porque o amor nesta vida é uma sentença de morte. É uma fraqueza que Myers pode explorar. Ele puxou o seu pulso ligeiramente, forçando-a a inclinar-se para mais perto dele, até que os seus rostos estivessem a centímetros de distância. Victor Falcone atacou a minha casa hoje porque pensou que o anel era o meu bem mais valioso. Damien meteu a mão no bolso com a mão boa e tirou o pesado anel de sinete em platina, o objeto que os tinha unido. Ele não o pôs no seu próprio dedo. Lentamente, deliberadamente, pegou na mão esquerda de Clara e deslizou o anel pesado e grande da máfia no seu polegar, fechando a sua grande mão sobre a dela. Ele estava errado, confessou Damien, a voz espessa de emoção crua. O anel é apenas metal. Tu és a minha fraqueza, Clara, e Deus ajude quem tentar tocar em ti. Lágrimas transbordaram dos cílios de Clara. Ela percebeu então que o homem mais perigoso de Chicago não a tinha aprisionado. Tinha construído uma fortaleza para manter o mundo longe dela. O gelo não tinha apenas derretido, tinha evaporado, deixando para trás um fogo feroz e consumidor. À medida que os sons abafados do tiroteio lá fora finalmente desapareciam em silêncio, Clara inclinou-se e pressionou os seus lábios nos dele. Foi um beijo desesperado e apaixonado, com gosto a sal, medo e rendição absoluta. Damien beijou-a de volta com uma fome feroz e possessiva, o seu braço bom a envolver a sua cintura, puxando-a para o seu peito. No bunker frio e de betão, debaixo de uma zona de guerra, o chefe da máfia que tinha recusado todas as mulheres finalmente rendeu o seu coração, jurando pela sua vida que Clara Jennings nunca mais estaria sozinha. Que conclusão emocionante e cheia de adrenalina para a história de Clara e Damien. O chefe da máfia gelado arriscou finalmente tudo pelo amor, provando que até os corações mais sombrios podem ser salvos pela pessoa certa. Esperavas que Damien desse o anel do seu pai a Clara? Conta-nos o teu momento favorito nos comentários abaixo. Se gostaste deste intenso romance de máfia, clica no botão de like, partilha com os teus amigos e subscreve para mais histórias incríveis.